Um marco imponente na paisagem da capital, todo revestido de mármore, um símbolo histórico da cidade e do estado de São Paulo. Este é o Obelisco do Ibirapuera. Obelisco é o nome que se dá a um monumento construído para celebrar algo. Várias cidades do mundo todo, inclusive, possuem esse marco. Aqui em São Paulo, mais do que um obelisco, ele também é um mausoléu que abriga os restos mortais daqueles que lutaram na Revolução de 1932. Para entender um pouco melhor essa história, o Olhar Paulistano faz agora uma viagem ao tempo para mais de 80 anos. 23 de maio de 1932, foram mortos rapazes por conta de um movimento que ocorreu na Praça da República. O que vai, na realidade, ser o pontapé inicial, vamos dizer assim, da Revolução de 32, já existia todo um movimento em São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, que desde 30, que assumiu com golpe, governava sem obedecer à Constituição. Por isso, Revolução Constitucionalista. No dia 23 de maio, foi dado como morte dos 4 e foi criada a sigla MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 rapazes se tornaram símbolo do início desse movimento. A Revolução começou tempos depois, em 9 de julho, e durou muito pouco, cerca de 3 meses, sendo encerrada em 2 de outubro daquele ano. No final, São Paulo teve que se render, perdendo a guerra para o governo federal. Apesar da derrota, o dia 9 de julho se tornou feriado estadual e motivo de muito orgulho para os paulistas. São Paulo não permitiu a invasão e a ocupação das suas terras. Então é isso que se comemora. E se comemora uma outra coisa. A Revolução era uma revolução constitucionalista. Em 34 foi promulgada uma Constituição ainda democrática. Apesar de curta, a Revolução Constitucionalista de 1932 deixou milhares de mortos. Foi aí que se pensou em criar um lugar único para abrigar esses soldados vítimas das batalhas. Idealizou-se assim o Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932, mais conhecido por Obelisco do Ibirapuera. As obras começaram em 1950. A ideia é que tudo ficasse pronto para o 4º centenário da cidade, em 1954. Mas a inauguração só aconteceu no ano seguinte. As obras mesmo só terminaram em 1970. É um marco histórico para a cidade de São Paulo, né? O monumento Obelisco, porque ele faz homenagem aos heróis da Revolução de 32. São quase 820 urnas ocupadas por esses soldados. E olha que há ainda gavetas vazias. Isso porque todo dia 9 de julho, mais restos mortais são trazidos para cá, se comprovada a participação do falecido nas batalhas. No centro, há o túmulo principal dos jovens MMDC, guardado pelo herói em repouso. Há ainda 3 painéis feitos de mosaicos venezianos, que fazem uma comparação entre momentos de Jesus Cristo e a Revolução. No primeiro, há a relação do nascimento do Filho de Deus com o surgimento da cidade de São Paulo. O segundo fala das mortes de Cristo e do soldado constitucionalista. Por fim, a ressurreição de Jesus e a promulgação da Constituição de 34, ambos uma vitória. Aqui, tudo lembra o dia 9 de julho. A altura do obelisco, por exemplo, do gramado à ponta, tem 72 metros, sendo a soma dos algarismos igual a 9. Se considerar a altura a partir do subsolo, são 81 metros, também com soma igual a 9, além de 81 ser o quadrado de 9. A área que abriga o monumento é de 1.932 metros quadrados, que está relacionado ao ano da Revolução. Até a escada da entrada não ficou de fora. São 3 lances com 3 degraus cada, totalizando 9. A própria posição do obelisco não foi escolhida à toa. Ele está exatamente em frente à Avenida 23 de Maio, data da morte do MMDC. O arquiteto, o MW ítalo-brasileiro, né, que desenhou, e ele tem toda uma simbologia. Então, visitar o mausoléu é uma coisa muito mágica quando você conhece um pouco dessa história. Nós tivemos acesso ainda a uma área restrita. São as escadas que levam ao topo do obelisco. Foram 40 metros subindo nesse aperto e depois mais 40. Finalmente chegamos ao final.
e a vista é encantadora. Daqui de cima é possível ver parte do Parque do Ibirapuera e da Avenida 23 de Maio. Em 2002, devido a problemas de infraestrutura, o obelisco foi fechado e assim permaneceu por 12 anos. Em dezembro de 2014, após reforma, o monumento foi reaberto e agora voltou a receber a população. O obelisco fica ao lado do Parque do Ibirapuera e pode ser visitado de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A entrada é gratuita.